Então, muito bem, pessoal. Hoje a gente vai finalizar a parte de PG. E para finalizar, a gente vai estudar a soma dos termos de uma PG. Quando a gente estuda soma de PA, só existe um tipo de soma. Então, você pega os termos e vai somar os termos dessa PA. Né? E é uma soma finita. Por que é uma soma finita? Porque você diz quantos termos você vai somar. No caso da PG, a gente vai ter dois tipos de soma. A gente vai ter a soma finita, quando você diz assim, ó, eu quero somar 10 termos de uma sequência, quero somar 15 termos de uma sequência. E a soma infinita é quando você tem uma sequência que tem razão entre menos 1 e 1, depois eu vou especificar isso certinho, e que a soma dos termos dessa PG, quando você vai somando esses termos, ele vai convergir a um valor. Então, quanto mais você soma, quanto mais termos dessa sequência você soma, mais ela vai convergir para um valor. Então, a gente fala de soma infinita, porque a gente não vai somar uma quantidade limitada de termos, e sim os infinitos termos de uma sequência. Ah, como isso? A gente vai ver. Então, olha só, para começar com soma finita, né, a gente tem a seguinte relação. Claro que essas relações que eu vou apresentar para vocês, elas têm uma dedução, né, para chegar nelas, mas é que eu vou apresentar para vocês, porque as deduções dessas fórmulas, elas dão um pouquinho de trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês e explicar como que a gente usa elas. Né? Então, a soma finita dos termos de uma PG, ou seja, quando você determina a quantidade de termos que você quer somar, é dado pelo seguinte, ó. A gente vai denotar por Sn, né? O n representa a quantidade de termos que você vai somar, e essa soma é dada pelo seguinte, ó. A1 multiplicado por Q elevado a n, tudo isso aqui menos 1, sobre Q menos 1. Lembrando que Q aqui para a gente é a razão dessa PG que a gente está trabalhando. Cuidado aqui com esse termo do numerador, que ele está assim, ó, Q elevado a n, essa potência toda menos 1. Não é isso aqui, ó, Q elevado a n menos 1, tá? No expoente. Não é isso aqui. Tá? São duas expressões que têm significados distintos, né? Tem valores distintos. Então, é a razão elevado a n, o resultado dessa potência menos 1. Então, a gente pode evidenciar isso assim, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, para a gente entender se de fato essa relação funciona, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, uma sequência assim, ó. Tá? Vou pegar aqui uma sequência bem simples, tá? Mas só para a gente entender que isso aí dá certo. Ó. Vou pegar uma PG de razão 2. E vou fazer a soma desses 5 termos, tá? Então, nota que é uma soma finita. Eu estou somando os 5 primeiros termos dessa progressão geométrica. Então, nota que ela tem aqui razão 2, porque para obter cada termo eu estou pegando um termo e multiplicando por 2. E se a gente fizer na mão essa soma, a gente vai ter que 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, a gente vai ter que o resultado dessa soma, ou seja, aqui, ó, o S5 é igual a 62. Tá? Eu peguei e somei todos esses termos aqui e cheguei no resultado 62. Agora vamos usar essa relação aqui para ver se de fato a gente vai chegar no 62. Então a gente vai fazer o S5 aqui, e isso vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, então 2, multiplicado por 2 elevado a n, por que 2? Porque a nossa razão também é 2, tá? Então, 2 elevado a 5 menos 1 sobre a razão, que é 2 menos 1. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó.
2. 2 elevado a quinta, se a gente fizer as continhas, vai dar 32. Menos 1 sobre 2 menos 1, que dá exatamente 1. Então, se a gente fizer aqui, ó, 2 vezes 32 menos 1, vai dar 31. E 31 vezes 2 dá 62. Então, aparentemente, essa nossa fórmula aqui funciona, né? Como eu estou enunciando para vocês, estou garantindo para vocês que ela vai funcionar para todos os casos que você quiser somar uma quantidade finita de termos de uma PG. Então, é essa relação que nós temos para a soma finita. Agora, quando a gente fala de soma infinita, a gente tem a seguinte situação. A gente vai usar esse tipo de soma quando a nossa razão estiver entre menos 1 e 1. Então, não vai existir soma infinita para PGs que têm a razão que não estão dentro desse critério. Tá? Como que a gente pode ilustrar essa ideia da soma infinita? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó. Tá? Você tem, por exemplo, um caminho aqui para percorrer. Tá? Esse caminho, eu vou supor que esse caminho aqui tenha 1 quilômetro. E como que eu vou começar a percorrer esse caminho? Eu vou começar a percorrer ele assim. Ó. A minha estratégia de como eu vou percorrer esse caminho é assim. Eu sempre vou pegar metade do caminho que eu tenho que percorrer. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Para percorrer esse 1 km, a minha estratégia é, primeiro, eu vou percorrer metade dele. Então, eu vou sair daqui, ó, do início dele, e vou percorrer metade. Metade de 1 km, você sabe que é meio quilômetro. Concorda comigo? Então, aqui, ó, vou percorrer meio quilômetro. Então, 1 sobre 2 km, ou 0,5 km, como você preferir. Depois, sobrou meio quilômetro. Esse meio quilômetro agora, eu vou percorrer metade dele. Então, eu vou percorrer metade da metade. Então, eu vou pegar aqui meu próximo passo aqui. É sair daqui e percorrer metade da metade. Então, eu vou vir aqui até metade desse caminho. Então, significa que eu vou percorrer agora 1/4 de quilômetro. Depois, o que eu vou fazer? O que sobrou aqui, ó, sobrou 1/4 de quilômetro. Agora eu vou percorrer mais metade do que falta. Então, eu vou percorrer aqui 1/8. Vou pegar isso aqui vai corresponder a 1/8 de quilômetro. Aí, sobra ainda 1/8. Eu vou percorrer mais metade desse 1/8. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou percorrer 1/16 quilômetros. A pergunta é, se eu estou percorrendo esse caminho a partir dessa estratégia, fazendo metade da metade, metade da metade, metade da metade, se eu somar todos esses valores, eu vou chegar ao final do meu caminho, eu vou completar esse 1 km, você vai pensar assim, ó, 1 meio, 0,5.
1 quarto, 0,25. 1 oitavo, 0,125. Se eu somar todos os termos dessa sequência, será que eu chego no 1 quilômetro? Né? Você vai andando metade da metade. Mas sempre que falta um pouquinho, né? Sempre quando você vai andar metade da metade, vai faltar um pouquinho. E sempre vai existir uma metade. Aí você vai pensar assim, bom, então eu nunca vou percorrer todo o caminho. E por isso que vem a ideia da soma infinita. Porque se você pensar do ponto de vista real, físico, né? A gente, se tem 1 quilômetro para percorrer, a gente, obviamente, vai conseguir percorrer esse 1 quilômetro. Mas aí eu estou propondo essa situação. Como que eu vou percorrer esse 1 quilômetro? Sempre andando metade da metade. Então, agora a gente vai tentar mostrar matematicamente que a gente consegue chegar nesse 1 quilômetro usando essa estratégia de caminhar metade da metade do caminho. Como? Bom, vamos lá. Como a gente está falando de uma sequência, como sempre vai existir a metade do que resta para você nesse caminho, então sempre vai existir um valor. Então, a gente está falando aqui de soma infinita dos termos dessa PG. Então, qual sequência que eu estou analisando? Eu estou olhando para essa sequência aqui, ó. 1 meio mais 1 quarto, depois 1 oitavo, 1 16avos. E aqui eu vou colocar 3 pontinhos, porque eu quero somar todos os termos dessa PG. Muito bem. Então, é claro aqui para a gente que nessa sequência, o primeiro termo é meio, e a razão dessa sequência também é meio. Só que agora eu não estou somando uma quantidade limitada. Eu não estou somando 3 termos, 4 termos, 5 termos. Eu até posso somar usando essa primeira fórmula aqui que eu mostrei para vocês. Mas agora eu quero somar todos os termos dessa sequência. Como que vai funcionar essa soma? Bom, ela vai partir da soma finita. Então, o que eu quero que vocês notem aqui, ó, que se a gente for utilizar essa primeira fórmula, pensando que a nossa razão aqui é meio e a gente vai elevar essa razão a n, o que é o n para a gente nessa primeira fórmula? A quantidade de termos que eu estou somando, mas aqui eu vou somar infinitos termos. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar o meio nessa fórmula, imagine o seguinte, ó, eu vou colocar meio elevado a um expoente n. Só que esse n não é uma quantidade finita, não é 2, 3, 5. Ele é um valor que tende para quanto? Que vai para quanto? Para infinito. Esse expoente vai ser enorme, vai ser grande. Então, a gente vai tentar analisar essa potência. Se a gente fizer 1 elevado a um número muito grande, extremamente grande, vai continuar sendo 1. Precisando concordar comigo. Se eu pego um número e elevo a um número muito grande, vai ser 1. Agora, se eu pego 2 e elevo a um número extremamente grande, ou seja, se eu elevo a infinito, quanto maior o número que eu estou elevando 2, maior vai ser o resultado da potência. Então, se eu elevar 2 a infinito, com certeza, isso aqui vai dar um valor muito grande, que é infinito. Agora, se eu pego a unidade 1, tá? E divido por um número extremamente grande, cada vez que eu divido 1 por um número maior, ele vai se aproximando de 0. Então, por exemplo, se eu pego 1 e divido por 2. Se eu pego 1 e divido por 2, vocês concordam comigo que isso dá 0,5. Agora, se eu pego 1 e divido por 10, isso aqui vai dar 0,1. Se eu pego 1 e divido por 100, vai dar 0,01. Então, cada vez que eu aumento o meu denominador, o número, o quociente, o resultado dessa divisão está sendo cada vez menor. Se o meu denominador aqui for infinito, esse resultado vai ser quanto? 0. Então, imagine que você está pegando 1 e dividindo por um número muito grande.
Então vai ser um número muito pequenininho. Agora, se eu pegar 1 e dividir por infinito, o resultado vai dar 0. Tá? Então, isso significa aqui ó, que se eu estiver pegando os termos da minha PG e somando os infinitos termos dessa PG que tem razão entre menos 1 e 1, essa potência aqui, ó, Q elevado a N, se a razão estiver entre menos 1 e 1, vai tender a 0. Então, muito bem. Então, olha o que eu tenho aqui. Ó. Se eu olhar para a minha fórmula da soma, que eu tenho ali da soma finita, eu tenho assim, ó, Sn igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Agora, considerando a minha razão aqui entre menos 1 e 1, o que vai acontecer com essa soma? Então, em vez de usar o Sn, eu vou usar o S infinito. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, A1. Quando eu fizer a razão elevado a infinitos termos, a gente verificou que isso vai dar 0. Menos 1 sobre o Q menos 1. Então, olha aqui o que eu vou ter. Ó. Aqui vai ficar menos 1 multiplicado por A1. Então, vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Aí, só para deixar, eu vou escrever essa forma como os livros didáticos apresentam. Esse menuzinho que está aqui em cima, ó, em vez de deixar ele aqui em cima, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Porque tanto faz se eu escrevo menos 1 meio ou se eu escrevo 1 sobre menos 2. É menos 1 meio, ok? É a mesma coisa. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou escrever A1 e esse sinalzinho que está em cima eu vou colocar aqui embaixo, ó. Q menos 1. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, A1 sobre, ó, o 1 que é negativo, como tem o menos aqui na frente, ele vai passar a ser positivo, vou colocar aqui na frente. E o Q que é positivo, ele passa a ser o quê? Negativo. Então, isso aqui que eu achei é a soma, é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG. Tá, mas e aí, professor, por que você falou tudo isso? Pelo seguinte, a situação que nós tínhamos era assim, ó. Meio mais 1/4 mais 1/8, 1 sobre 16 e 3 pontinhos. E a minha pergunta era, será que se eu somar todos os termos dessa PA, eu vou percorrer... Desculpa. Será que se eu somar todos os termos dessa PG, eu vou percorrer meu 1 km? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Se eu somar os infinitos termos dessa PG, o que eu vou ter? A1 meio sobre 1 menos Q. 1, a razão também é meio. Vamos fazer essa continha aqui. Ó. Meio. Se a gente fizer 1 menos 0,5, vai continuar sendo 0,5, que é meio. E se eu dividir meio por meio dá quanto? 1. Então, se você somar os infinitos termos dessa PG, o resultado vai ser 1. Ah, professor, mas eu não consigo somar os infinitos termos. Você não consegue manualmente pegando uma calculadora, né? Mas de forma algébrica, aqui, fazendo esse trabalho algébrico, a gente consegue. Então, o que significa isso? Se você pegar a tua calculadora e somando 0,5 com mais 0,25 com mais 0,125 e assim sucessivamente, quanto mais termos dessa sequência você somar, mais próximo do 1 ele vai ficar. Ele nunca vai passar o número 1, nunca. Mas cada vez vai ter uma casinha decimal a mais aproximando essa soma de 1. De tal forma que, quando você soma os infinitos termos dessa sequência, você vai ter como resultado o valor 1. Beleza? Então, o primeiro exercício ele fala assim, ó.
Primeiro exercício que diz respeito à soma de PG, que é o exercício 27. Ele fala assim, ó, ao escalar uma trilha em uma montanha, um alpinista percorre 256 metros na primeira hora, 128 na segunda hora e 64 na terceira hora, e assim sucessivamente. Determine o tempo H necessário para ele completar um percurso de 480 metros. Então você vai olhar para a sequência. Então a tua sequência é assim, ó. 256, depois 128, depois 64 e assim sucessivamente. Então, primeira coisa que você nota aqui é que o seu A1, primeiro termo, é 256 e a razão você consegue observar também. Se você fizer o A2, que é 128, divididos pelo A1, que é 256, assim que a gente obtém a razão de uma PG, simplificando, você vai chegar em meio. Aí você conclui assim, bom, se a razão é meio, né, é um número entre menos 1 e 1, então eu vou usar a soma infinita. Não. Por quê? Não, nesse caso. Mas você falou que a gente usa soma infinita quando a razão está entre menos 1 e 1. Sim, mas quando ele pede a soma infinita. Como aqui ele está dizendo, ele está pedindo o tempo necessário, e ele está dizendo o seguinte, ó, A1, primeira hora, A2, segunda hora, A3, terceira hora, e ele está pedindo para você determinar o tempo. Note que a quantidade de horas ela está relacionada com a quantidade de termos da tua PG. Então, A1, primeira hora, é 256. A2, segunda hora, 128. A3, terceira hora, 64. Quanto é o tempo para ele percorrer 480 metros? Então, esse tempo é determinado. Existe um valor, existe uma quantidade finita de tempo para que esse escalador chegue aos 480 metros. Então, a gente vai usar aqui a soma finita, porque o tempo é finito. Né? Ele não vai ficar a vida inteira dele percorrendo esses 480 metros. Tá? Então, a gente vai usar aqui a soma finita. Então, quais as informações que o exercício dá? Ele já dá o valor da soma, dá o primeiro termo e dá a razão. Tudo que a gente precisa. Porque eu sei aqui, ó, que a soma finita, o SN, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Muito bem, quem que é o SN aqui? O SN é justamente o 480. O A1 eu tenho, que é 256. Aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, a razão eu sei que é meio, então vai ficar meio elevado a N. O N é justamente o que eu quero descobrir. Menos 1 sobre a razão, que é meio, menos 1. Então vamos fazer continha aqui, vamos ver como é que fica. Então eu vou ter o seguinte, ó, 480 desse lado, igual 256, aqui dentro do parênteses fica meio elevado a N menos 1, e meio menos 1, bom, 0,5 menos 1 vai ficar menos 0,5, ou seja, menos meio. Tá? Meio menos 1 fica menos meio. Bom, o que pode acontecer aqui? Ó? Esse menos meio que está dividindo, ele vai passar para outro membro multiplicando o 480. Então vai ficar assim, ó, menos meio vezes
480. Isso é igual a 256 multiplicado por meio elevado a n menos 1. Beleza? Então aqui, ó, menos meio multiplicado por 480 é fazer 480 divididos por 2, né? Então vai ficar menos 240. Isto aqui é igual a 256. Aí fica aqui meio elevado a n menos 1. Note que eu tenho uma equação aqui cujo o expoente é a nossa incógnita. Então eu vou ter que resolver uma equação exponencial. E uma equação exponencial, a sua resolução consiste em deixar ambos os membros com bases iguais para que eu possa igualar os expoentes. Tá? Então essa é a ideia. Beleza? Então aqui se pode fazer de duas formas. Ou você aplica a distributiva aqui, que é o que eu vou fazer. Ou você passa o 256 dividindo. Fica a teu critério. Eu vou aplicar a distributiva. Então vai ficar assim, ó, menos 240 igual. Aqui vai ficar 256 vezes meio elevado a n menos 256. Então eu apliquei a distributiva ali, ó, do 256 para ambos esses termos aqui. Muito bem. O 256 que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então vai ficar assim, ó, menos 240 mais 256 igual a 256 vezes meio elevado a n. Então, menos 240 com mais 256 vai ficar mais 16 nesse membro. E esse 256 aqui, ó, que está multiplicando, eu já vou passar para esse membro aqui dividindo. Então, isso aqui vai ser igual ao meio elevado a n. Muito bem. O 16 e o 256 eu posso simplificar. Justamente por 16. Então, se eu dividir aqui, ó, 16 por 16, fica 1. E 256 divididos por 16 fica 16. Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. Vou ter o seguinte. 1 sobre 16 igual a meio elevado a n. Muito bem. O que eu vou ter aqui então? Ó? 1 sobre 16, o 16 eu posso fatorar. Se eu fatorar o 16, fica 2 elevado à quarta. Isso é igual a meio elevado a n. Como aqui o numerador é 1, esse 1 sobre 2 elevado à quarta, vocês vão concordar comigo que eu posso escrever assim, ó. 1 meio elevado à quarta. Ah, mas daí você mudou, porque aqui é só o 2 que está elevado à quarta, professor. Agora você está colocando 1 elevado à quarta também. Só que 1 elevado à quarta continua sendo 1. Então, por isso que nesse caso não faz diferença. Tá? Eu colocar o 4 elevado a toda a fração. Porque o meu objetivo é o quê? Deixar ambos os membros com a mesma base. Bom, as bases são iguais, então agora o que eu posso fazer com os expoentes? Posso igualar os expoentes. Portanto, o nosso n aqui, ó, vai ser igual a 4. O que é esse n que você achou aqui? A quantidade de termos que você precisa somar nessa PG aqui
para ter como resultado o 480. Ou seja, se você somar 256 mais 128 mais 64 mais o 32, que é o próximo termo, obrigatoriamente tem que dar 480. Ah, mas não seria mais fácil fazer isso manualmente? Por que você fez todo esse cálculo? Porque, em tese, eu não sei quanto tempo eu poderia precisar. Poderia precisar de, sei lá, 12 horas. Aí eu não ia somar os 12 termos de uma PG, que daria mais trabalho, né? Então a ideia é você pensar em como que você utiliza a relação. Nesse caso aqui, obviamente, se eu poderia somar aqui para chegar no 480, seria mais tranquilo. Mas a ideia é que vocês consigam olhar para essas relações e saber como aplicá-las. Tá? Então, para que eu obtenha os 480 metros, eu preciso somar 4 termos dessa sequência. Como aqui é quanto ele percorre na primeira hora, 128 na segunda e 64 na terceira hora, então o tempo para que ele chegue no total de 480 metros, então você vai precisar de quantas horas? Como você precisa somar o quarto termo, então você vai precisar de 4 horas. Tá? Então esse tempo aqui, ó, esse N que a gente achou, é justamente o tempo que a gente precisa. Beleza? Então, o exercício 28 ele fala assim, ó: os frutos de uma árvore atacada por uma moléstia foram apodrecendo dia após dia segundo os termos de uma progressão geométrica. Então, no primeiro dia apodreceu um fruto, no segundo apodreceram 3, no terceiro 9 e assim sucessivamente. Se no sétimo dia apodreceram os últimos frutos, o número de frutos atacados pela moléstia foi. Então, o que ele está querendo saber aqui? Ó? Ele está dizendo que no sétimo dia todos os frutos foram apodrecidos. Então, significa que a gente está tratando de uma PG finita, que tem 7 termos. Então, olha só o que ele está vendo aqui. Ó. O primeiro dia, 1. No segundo dia, 3. No terceiro dia, 9. E assim sucessivamente. Começa que a nossa razão não está entre menos 1 e 1. Então, a gente não pode falar de soma infinita aqui. Ó. Se você notar, o nosso primeiro termo aqui, ele é 1. E a nossa razão aqui, ó, se você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, a nossa razão aqui vai ser 3. Então vamos lá. Ele quer quantos frutos foram atacados pela moléstia. Então, quantos frutos foram atacados? É a soma de frutos atacados em cada dia. Então, eu vou somar quantos foram atacados no primeiro, mais quantos foram atacados no segundo, mais quantos foram atacados no terceiro, e assim sucessivamente até o sétimo dia. Então, ele está querendo o S7. Bom, o que é o S7? O S7 é o A1 vezes Q elevado a N, então Q elevado a 7, menos 1 sobre Q menos 1. Então vamos substituir aqui. Ó. O primeiro termo é 1. A razão é 3. Então 3 elevado a sétima menos 1 sobre 3 menos 1. Então aqui vai ficar, ó, o 1 ali multiplicando aqui fora, ele não vai alterar o resultado. Então a gente vai fazer 3 elevado a sétima. 3 elevado a sétima, se você fizer as continhas aqui, vai dar 2.187. Isso aqui menos 1 sobre Q menos 1. Então 3 menos 1 dá 2. Então você vai ter aqui 2.186 divididos por 2. Isso aqui vai ser igual a 1.093. Então a soma dos 7 termos dessa PG vai ser 1.093. Alternativa, letra E. O exercício 29,
ele pede para você resolver essa equação. Aí se você analisar os termos dessa sequência, então você vai pegar aqui, ó, o primeiro termo da sequência é x. O segundo termo, x sobre 2. O terceiro termo, x sobre 4. E assim sucessivamente. Então, o que a gente nota aqui nessa sequência? Primeiro termo é x. A razão, se você notar ali, ó, pegar o A2 sobre o A1, o x vai simplificar com o x e vai sobrar meio. Essa aqui vai ser minha razão. Tá? 1 sobre 2. Mas ele não fala quantos termos você tem que somar para chegar no 10. Ele não fala quantos termos você tem que somar para chegar no 10. Não sei. Então aqui a gente está falando de uma soma infinita. Porque ele nem está perguntando quantos termos eu estou somando. Ele está perguntando qual é o valor de x. X não é a quantidade de termos da minha sequência. X é o número que eu tenho que substituir ali, para que me dê a soma igual a 10. Então aqui a gente está falando de soma infinita agora. E note que a minha razão está entre menos 1 e 1. Então quando a gente fala de soma infinita, a gente está falando isso aqui, ó. A1 sobre 1 menos Q. Muito bem. O valor da soma a gente tem, que é 10. Aí vamos substituir os valores. Ó. O primeiro termo é x sobre 1 menos a razão, que é meio. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o seguinte. 10 igual x sobre 1 menos meio. 1 menos 0,5 continua sendo meio. Esse meio aqui, ó, que está dividindo, vai passar multiplicando 10. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Meio vezes 10 igual a x. Então, meio vezes 10 implica que o x é igual a 5. Então, olha só, se no lugar do x você colocar 5, você vai ter o seguinte, ó. 5, primeiro termo da minha sequência, depois 2,5, depois 1,25 e assim sucessivamente. Então, o que você achou aqui? Ó? Você achou o valor de x para que torne essa equação verdadeira. Olhando para a sequência, eu estou tendo uma sequência aqui de razão entre menos 1 e 1. Né? Nesse caso, a razão é meio. E está dizendo o seguinte, que se eu somar os termos dessa sequência, cada vez que eu somo um termo a mais dessa sequência, eu vou estar me aproximando do 10. De tal forma que se eu somar os infinitos termos dessa sequência, eu vou chegar exatamente no valor 10. Então, o exercício número 34 ele diz assim, ó, na figura a seguir, a aresta do cubo maior mede A. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Essa arestinha aqui desse cubo, que está aqui, ó, daqui até aqui, mede A. E os outros cubos foram construídos de modo que a medida da respectiva aresta seja metade da aresta do cubo anterior. Então tá. Então, se aqui é A, esse segundo cubinho aqui, ó, a medida dele vai ser quanto? A sobre 2. Então, esse cubinho aqui vai ter medida A sobre 2. O terceiro cubinho, ele vai ter medida metade de A sobre 2. Metade de A sobre 2 é A sobre 4. E assim sucessivamente.
Imaginando que a construção continue indefinidamente, ou seja, ele não está falando quantos cubos ele quer que você some. Está continuando infinitamente. A soma dos volumes de todos os cubos será. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o volume do cubo 1. Como é que a gente calcula o volume de um cubo, né? A princípio. Então, se eu tenho aqui um cubinho, vamos pegar aqui um cubinho. Qual que é o volume desse cubo? O volume de um cubo é dado por quem? Pelo produto das três dimensões. Então, vai ser A vezes A vezes A. Então, eu vou pegar a dimensão do meu cubo e elevar ao cubo, né? Então, o volume do primeiro cubinho aqui, ó, vou escrever aqui embaixo. Ele vai ser A elevado ao cubo. Concorda comigo? O volume do segundo cubinho vai ser igual a sobre 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual, né, se a gente fizer a continha, vai ficar a elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo dá 8. Então, ó, eu tenho aqui o volume do meu primeiro cubo, tenho o volume aqui do meu segundo cubo. E o volume do terceiro cubo, então vamos lá, vai ser A sobre 4 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a elevado ao cubo. 4 ao cubo vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, está aqui ó, o volume do meu terceiro cubo. E note que se a gente for analisar a sequência desses volumes, então, o primeiro termo aqui seria A ao cubo, depois A ao cubo sobre 8, depois A ao cubo sobre 64 e assim sucessivamente. Então, se você observar com cuidado, você vai ver que para obter um próximo termo dessa sequência, eu estou pegando o termo e multiplicando por 1/8, que é justamente a razão da minha PG. Então, nota aqui ó, que eu tenho o meu primeiro termo da PG, que é o A1, que é igual a ao cubo, e a razão dessa PG é 1/8. Note, ó, A ao cubo vezes 1/8, vai ficar A ao cubo sobre 8. A ao cubo sobre 8 vezes 1/8. 8 vezes 8 dá 64. E A ao cubo vezes 1 dá A ao cubo. Então, toda vez que você multiplica um termo da sequência por 1/8, você vai obter o próximo termo. Então, aqui, de fato, é uma PG. E aí a gente vai fazer a soma infinita. Ele está falando que a construção é feita de forma indefinida. E aí ele pede a soma de todos os volumes. Então a gente vai fazer a soma infinita desses termos. Então a gente vai ter aqui ó, A1 sobre 1 menos Q. Note que eu posso usar a soma infinita aqui, primeiro porque ele está já dizendo que a gente tem que usar, e porque a razão aqui é um número entre menos 1 e 1, 1/8 no caso. Então, o primeiro termo da minha sequência é A ao cubo, 1 menos 1/8. Então, isso aqui vai ser igual a ao cubo. Então, vamos fazer a continha aqui como a gente fazia lá na trigonometria, né? A gente está fazendo 1 menos 1/8. Então, a gente repete o denominador, que é 8, daí a gente fazia assim, ó. 8 vezes 1 dá 8, menos 1 dá quanto? 7. Então, se a gente faz 1 menos 1/8, fica 7/8. Como que a gente faz essa divisão aqui, ó? Né? Para dividir duas frações, a gente faz o quê? Ó? A gente repete a primeira fração, que nesse caso é A ao cubo sobre 1, que é A ao cubo, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 8/7. Então, a gente vai ter como resultado aqui a soma infinita, que vai ser igual a 8A cubo sobre
7, que é a soma de todos esses volumes, que é a alternativa letra D.